responder para vocês lá no Instagram, tá bom? Então, pra gente começar, eu já vou colocar para vocês aí o vídeo, nós vamos reagir, onde o pastor José Wellington vai falar sobre a questão da barba. E o que mais me assusta, gente, é o que o pastor presidente de uma igreja vai fazer com um texto bíblico. Dá uma olhada aí. Infelizmente, está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois mostrar na Bíblia, é a questão da barba. Nós temos muitos pastores que chegam aqui, parece um pessoal que foi lá daquele do Cadeplan, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para o irmãos, leia na Bíblia, por favor. Isaías 7:20 e depois me leia Ezequiel 5:1. Por favor. Isaías 7:20. Sim. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, tá aí, né? O primeiro trecho do vídeo, onde o pastor José Wellington se mostra aí bastante incomodado com a feição, né, a parte visual, a estética dos obreiros da Assembleia de Deus. E até aí, é gosto dele. Se as pessoas elegeram ele para estar governando a igreja, né, conduzindo a igreja, elas que, né, paguem pelo ônus disso. Agora, o problema todo é que isso vai demonstrar algumas coisas, tá? Primeiro, para mim isso é má fé. Porque um homem da envergadura, né, de alguém que se coloca como pastor-presidente das Assembleias de Deus, eu não vou dizer que ele não conhece de Bíblia, tá? Porque se ele chegou até lá, é porque com certeza ele conhece muito de Bíblia. E quando uma pessoa dessa, que conhece muito de Bíblia, apresenta uma interpretação dessa para um texto que não está falando rigorosamente nada do que ele está querendo afirmar, isso para mim é má fé, tá bom? Isso é querer colocar o seu gosto pessoal, a sua impressão pessoal na marra sobre as outras pessoas e distorcer o texto bíblico para fazer as pessoas aceitarem isso. Só que, como eu disse, né, glória a Deus que nós estamos vivendo na era da internet, das redes sociais, da informação, onde nós temos aqui os nossos canais que estão buscando chamar as pessoas de volta para a palavra para poder desmascarar essas falsas doutrinas que muitas vezes são entregues como doutrinas bíblicas, mas que não são doutrinas bíblicas. Exatamente como no outro vídeo que eu tenho aqui no canal, também falando sobre os usos e costumes dentro da Assembleia de Deus. Agora, se o pastor José Wellington se levantar, vir a público e falar que ele não deu essa orientação, citando a Bíblia, de maneira usando de má fé, só resta outra opção, que é o desconhecimento bíblico, a imperícia no uso das Sagradas Escrituras. Paulo nos ensina que para que alguém seja ministro, um presbítero, um pastor, um bispo, essa pessoa deve manusear bem, com habilidade, a palavra de Deus. Então nós estamos diante de um cenário que ou é má fé, ou é imperícia no uso das Sagradas Escrituras. Mas por quê, pastor? Então o pastor José Wellington vem para dizer que a Bíblia proíbe que os obreiros, né, que o povo de Deus, use barba. E para isso, ele vai usar dois textos que, assim, basicamente, estão querendo dizer exatamente o contrário do que ele está afirmando. O primeiro texto é o texto de Isaías, capítulo 7, no verso 20. Está até aberto aqui já para vocês lerem. Olha. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a sua barba. Agora, o próximo texto que ele cita é Ezequiel, capítulo 5, no verso número 1. Olha o que diz. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirá o cabelo. Bom, eu vou ler só até o versículo 1, porque os versículos em diante são as instruções que o Senhor dá para que o profeta Ezequiel faça ali com os cabelos que ele vai tirar da sua cabeça, né? Mas esses dois textos, eles querem dizer que os homens, o padrão bíblico de um homem de Deus, do povo de Deus, são homens sem barbas? De maneira nenhuma. Rigorosamente não. É basicamente, se é que eu posso dizer dessa forma, o oposto do que o pastor José Wellington está querendo nos ensinar. Consta na Torá uma proibição específica de cortar a barba com um instrumento de corte
que corte a barba desde a raiz. Isso é um dos 613 mandamentos. Então, obviamente, séculos e séculos e séculos a fio, os judeus não cortaram a barba. Gente, interpretação bíblica se faz com leitura de contexto, com compreensão da cultura da época. Quando nós temos essas duas passagens em livros proféticos, Deus estava anunciando nos dois casos juízo contra Israel por conta de idolatria, apostasia, falta de confiança no Senhor. Ele está anunciando juízos que viriam por meio do rei da Síria, do reino da Síria e também do reino da Babilônia, que iriam se cumprir na vida daquele povo, e dentre esses atos de juízo estaria ali a humilhação dos homens de Israel. Por quê, pastor? Isso é matéria que eu estou ministrando para os alunos do nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica, gente. Isso aqui é Bíblia básica, é ler contexto, é ler o próprio capítulo. Porque naquela época, os homens do Oriente Próximo, para eles era um sinal de masculinidade e um sinal de honra ter ali a sua barba de maior proeminência. E quando o Senhor ordena que os profetas, utilizem esses atos simbólicos de raspar as barbas e também os pelos da vergonha, conforme foi lido lá no livro do profeta Isaías, que são os pelos íntimos, isso quer dizer que essas nações que iriam subjugar Israel, o reino da Babilônia e o reino da Síria, elas iriam impor vergonha, iriam impor juízo contra o povo de Deus por conta da sua desobediência, por conta da sua apostasia, da sua idolatria. Então Deus não está mandando os homens de Israel tirarem os pelos da sua face e também do seu corpo, porque esse é o padrão de alguém que é agradável, que é aceitável a Deus, como ele vai dizer na segunda parte do vídeo. Isso é uma vergonha, gente. Um pastor de uma igreja tão relevante usar o texto bíblico, manipular o texto bíblico, impor uma doutrina nas pessoas que a Bíblia não quer transmitir. O que Deus está fazendo aqui é dizer o seguinte: olha, vocês me desobedeceram, vocês se afastaram de mim. No caso do profeta Isaías, vocês preferiram confiar no rei da Síria do que confiar em mim. Então o que eu vou fazer com vocês? Vocês serão lançados ao exílio, em alguns casos, como o profeta Ezequiel ele vai descrever no capítulo 5. Alguns vão ser mortos, e dentro desse juízo, vocês também serão humilhados. Essas nações conquistadoras, elas irão mexer naquilo que para vocês é mais valioso, na barba, nos pelos do corpo. Em momento algum, Deus está falando que o padrão que agrada a ele é um homem sem barba, gente. Uma das coisas mais baixas que um líder de uma igreja pode fazer é distorcer o texto bíblico, tirar o texto do seu contexto para colocar cabresto nas pessoas. E o pastor José Wellington, ele representa essa geração de líderes que não estava nem aí para a Bíblia. É uma arrogância tão grande que eles só queriam ver a sua vontade atendida, mesmo que para isso eles simplesmente jogassem a interpretação bíblica correta no lixo. É uma religião cheia de usos e costumes. E eu já vou falar sobre isso, tá? É uma religião que não vê como Deus vê, Deus vê o coração. Quando Davi foi para ser separado ali, o rei ungido por Samuel, o que o Senhor fala por meio de Samuel? Deus não vê como o homem vê. O que isso significa? Deus não está nem aí para a nossa questão externa. Deus olha para o coração. Mas para o pastor José Wellington, vale a pena distorcer a Bíblia, vale a pena jogar a Bíblia fora, vale a pena criar doutrina onde não tem doutrina, só para ver o gosto dele sendo atendido. Resumindo, a Assembleia de Deus, sob a liderança desse homem, ela não tem um pastor, ela tem um rei. Agora veja aí a segunda parte, que é o entendimento que esse senhor tem com relação ao que é a fé cristã. Dá uma olhada aí. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo no púlpito com a barba grande. O que é que ele está doente? Arrancou o dente? O que é que foi? Irmãos, outra coisa mais. O triste de tudo isso, parando aqui rapidinho, outra coisa mais que ele falou aqui, é ver o povo, gente, batendo palma, falando eita glória e por aí vai. O povo não lê Bíblia, não. Desculpa, mas a liderança da Assembleia de Deus não lê Bíblia. É ordenança bíblica que nós sejamos fiéis à palavra de Deus. E se um pastor é pego adulterando a palavra para o seu mérito próprio, para o seu desejo pessoal, essa pessoa deve ser chamada a exortação. Mas pelo contrário, tem ali um bando de palhaço, não estou falando de todos, não estou generalizando, tá? E aqui eu quero deixar isso bem claro, não estou generalizando sobre os irmãos da Assembleia de Deus. Creio que são cristãos verdadeiros, são meus irmãos em Cristo, mas o que eu estou falando nesse vídeo aqui são sobre esses falsos mestres, que usam as suas posições na igreja para poder manipular as pessoas, tá? E nós temos aqui um bando de palhaço falando eita glória, batendo palma para esse tipo de coisa. O cara fala que algo está na Bíblia, algo não está na Bíblia, ele distorceu, tem gente batendo palma. E eu te pergunto, irmão que congrega na Assembleia de Deus, irmão em Cristo, você que ama o Senhor, ama a palavra, é esse tipo de fé, é esse tipo de cristianismo que você quer viver? Será que não chegou a hora de uma nova reforma nas nossas congregações? Olha aí, continua.
Eu queria pedir aos irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. O pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, devo ficar por aqui. Mas chega lá barbudo, não vamos mais aceitar. Pastor Zé Wellington, me fala aí, quais são as boas obras que Jesus nos chama a realizar? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nunca nos chamou a raspar a barba, gente. Muito pelo contrário. O ensino de Jesus é muito claro. O que é que ele fala com o povo que estava ouvindo? Não são as coisas externas que contaminam o homem, é o que está dentro. Será mesmo que o reverendo Augusto Nicodemos é menos homem de Deus só porque ele tem barba? Será mesmo que eu sou menos homem de Deus só porque eu tenho barba, gente? Leia aí o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. Vê qual que é o foco do nosso Senhor. Em momento algum, você vai perceber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se importando com coisas externas. Por quê? Ele nos ensina com muita clareza. O povo do Senhor, o povo espiritual do Senhor, é um povo que é nascido do alto, que tem um coração regenerado, que tem uma disposição mental regenerada, uma disposição mental de coração de vida, que é para agradar a Cristo. O fato de eu usar barba, de eu não usar barba, de eu usar bigode, de não usar bigode, isso não tem nada a ver. Isso é quase que uma irmã Nadir, só que na versão masculina. Olha, depilação masculina, feminina, é pecado de morte, Priscila. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. O pastor José Wellington, né, até cita aí o apóstolo Paulo, falando sobre a questão das boas obras e por aí vai. E olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar exatamente sobre essas doutrinas de usos e costumes que o pastor José Wellington está querendo impor na marra, né, aos custos da distorção bíblica para os membros da Assembleia de Deus. Dá uma olhada no texto de Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vocês vivessem no mundo, vocês se sujeitam a tais ordenanças? Não manuseiem isso, não provem aquilo, não toquem naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. E olha a explicação do apóstolo Paulo, o pastor José Wellington. Talvez você esteja acima do apóstolo Paulo, né? Porque todas essas coisas, com o uso, com a prática, se destroem. Tais coisas, elas têm até um efeito de sabedoria, uma aparência de sabedoria, né? Como um culto de si mesmo, e de uma falsa humildade e de um rigor ascético. Mas olha a constatação do apóstolo Paulo, gente. Essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. E aqui expande esse conceito de sensualidade para o conceito de pecado. Essas coisas não têm poder, não têm valor nenhum contra o pecado. Percebeu o ensino do apóstolo Paulo? Primeiro, agora vocês estão em Cristo. Vivam agora pela lei do Espírito. O que é a lei do Espírito, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Segundo, olha a sentença do apóstolo Paulo. Essas coisas, nessa aparência externa, o que isso parece? Primeiro, aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade. Esses dias para trás eu ouvi um sermão no canal Charles Spurgeon TV, onde foi traduzido, né, um sermão do Charles Spurgeon, que ele disse que as pessoas que mais têm sofrido com pecados ocultos são os velhos de igreja. Por quê? Porque eles em si mesmos, eles se fecham ali naquela aparência de crente, escondem pecados e quando as coisas vêm à tona, essas coisas escandalizam. E as pessoas em que esse tipo de coisa mais incide são nos velhos de igreja, nos velhos de religião, vamos dizer assim. Por quê? Porque são pessoas que estão ali como os fariseus, tirando o dízimo do endro, do cominho das menores coisas, mas que não se atentam para aquelas coisas que realmente são importantes no reino de Deus. Não adianta nada, gente, você ter um rostinho lisinho igual de bebê e viver em pecado. O chamado do evangelho nunca foi sobre questão externa, sobre as roupas que eu visto, sobre a forma como eu me barbeio e por aí vai. Embora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer que se nós estamos nele, nós vamos produzir obras exatamente como as dele. Mas isso não envolve necessariamente usar barba ou não. O que o pastor José Wellington está querendo fazer aqui é criar duas categorias de crente. Como assim, dois tipos de crente? Os crentes que têm barba, ó, são lixo. E os crentes que têm um rostinho raspado são crentes mais espirituais. Tá percebendo como é que isso é danoso? E aí tem crentes espirituais aqui, ó, que tem uma vida cheia de pecados encobertos, mas que tá tudo certo. Por quê? Porque eles têm rigor contra o corpo, faz barba, se auto-humilha,
faz um tanto de coisa com o próprio corpo, enquanto o coração continua distante do Senhor. Mas porque o pastor presidente diz que agora ele está agradável a Deus, então para ele está tudo certo. É uma pessoa que está aí à frente da Assembleia de Deus há anos, que é um dos principais responsáveis pelo que está acontecendo na Assembleia de Deus nos nossos dias, que inclusive está sendo denunciado pelos próprios pastores da Assembleia de Deus, com nomes relevantes, como o pastor Ziel Gomes, o pastor Eliseu Rodrigues, que tem falado da infiltração de falsas doutrinas no meio da Assembleia de Deus. Algumas igrejas com a plaquinha Assembleia de Deus, cujos pastores parecem nunca terem lido Hebreus e Gálatas, estão tentando judaizar o culto. E eu vou já explicar para vocês, olha para cá. Antigamente não tinha doutrina da prosperidade na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está cheia da doutrina da prosperidade. E essas falsas doutrinas aí, ó, elas só estão se infiltrando na Assembleia de Deus, por quê? Porque eles têm um pastor fraco, um pastor que fica mais apegado à doutrina de homens do que pregar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo em uma época, gente, em que, assim, a luta pelo evangelho, pela genuinidade, pela autenticidade, pela fidelidade à palavra de Deus, talvez ela seja única na história da igreja, na história do povo do Senhor. Não estou falando que é maior, porque nos momentos da igreja primitiva, pessoas estavam ali pagando com vida para que a Bíblia chegasse até nós. Mas o alcance que os falsos mestres têm hoje é algo que talvez nunca aconteceu na história da igreja. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, ele diz em lágrimas que os inimigos da cruz já estavam infiltrados no meio do povo. E quem são esses inimigos da cruz, apóstolo Paulo? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no texto de Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, que eu já li com vocês aqui várias vezes. Quem são os inimigos? Também, apóstolo Paulo. Mas, Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho que vai além desse que nós temos pregado, que seja considerado anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além destes que vocês receberam, que seja considerado anátema. Então o inimigo da cruz não são só os liberais que tentam dissimular o evangelho segundo os prazeres dos homens. Os inimigos da cruz não são os ímpios, os ateus, a Rede Globo, que criticam os evangélicos do nosso país. Os inimigos da cruz são principalmente aqueles que se dizem cristãos, como o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3, mas que ficam disseminando falsas doutrinas, doutrinas que vão para além do evangelho no meio das nossas igrejas. É lamentável, gente. Eu tenho tido um contato assim absurdo com irmãos pentecostais, sobretudo da Assembleia de Deus, e o ímpeto, o desejo, a gana, o fogo ardendo no coração dessas pessoas por conhecer mais a Bíblia é uma coisa que chega a emocionar. Eu já me emocionei, ver o ímpeto dessas pessoas, o desejo de tirar a dúvida, querer aprender cada vez mais. E ver uma igreja tão relevante no nosso país ser pastoreada por um homem como esse, que coloca os seus interesses, o seu ventre, o Deus dele e a sua vontade própria em cima das outras pessoas, às custas da Bíblia Sagrada, é uma vergonha que a Assembleia de Deus esteja admitindo esse tipo de pessoa. Se você é um irmão que está vendo esse vídeo da Assembleia de Deus, se levante contra essas coisas. Vocês têm esse dever. Não sei quais são as previsões do estatuto, mas nós não podemos permitir que esses homens que têm um ventre cheio de ganância e de interesses pessoais imponham as suas vontades sobre a palavra de Deus. Amém? Tem um recado muito importante para vocês agora. Citei aqui no vídeo diversas vezes sobre o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Como eu falei para vocês aqui em outro vídeo, os nossos 2 bônus principais desse curso e gratuitos, eles estão chegando no fim. Quais são esses bônus? Primeiro, o grupo exclusivo de alunos para vocês tirarem dúvidas, onde eu estou pessoalmente no grupo, tirando todas as dúvidas de vocês lá. Eu coloquei um limite que vai ser atingido muito em breve. E esse bônus vai sair do nosso curso, tá? E o segundo bônus, que é o valor da matrícula, o investimento do curso, bem reduzido, muito reduzido mesmo, é simbólico. É um pagamento único, não tem mensalidades, você vai ver lá que é um valor simbólico. É um curso muito completo, são 10 módulos sobre Bíblia e interpretação correta das Sagradas Escrituras, para você não ficar à mercê desses falsos mestres que ensinam outras coisas que não a Bíblia. Tem aulas ao vivo, onde eu tiro